Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC AM em parceria com o Observatório Nacional. Toda quarta-feira, neste horário, o rádio cumpre um papel decisivo. Rádio educativo na veia, né? Rádio educativo na essência. Com o quadro Ciência no Rádio, Fenômenos no Ar. Porque fenômeno é algo natural. Hoje vamos falar sobre as pesquisas a respeito do Sol, a observação do Sol no Observatório Nacional. Desde 1997, o OAN, Observatório Nacional, vem monitorando as variações do diâmetro do Sol. E o Brasil é um país tropical, então eu suponho que seja muito favorável para esse tipo de observação, se comparado, por exemplo, a países da Europa, que muitas das vezes têm situações do tempo desfavoráveis para essa observação permanente. Será que é isso mesmo? Eu converso agora com Sérgio Boscardin, astrônomo, doutor em astronomia e colaborador do Grupo de Pesquisa Solar do Observatório Nacional. Professor Sérgio, muito obrigado pela gentileza. Bom dia. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Rádio MEC. Pois é, favorece, né? A situação climática do Brasil favorece para esse tipo de monitoramento permanente, não? A posição do Brasil como país tropical, né, favorece muito. Existem observadores do Sol na França, na Turquia, usando astrolabe, né? E para eles a dificuldade é maior, porque durante parte do ano o Sol passa muito baixo, né? Mas aqui no Rio de Janeiro nós temos uma situação muito favorável para observar o Sol. E o diâmetro do Sol muda com o tempo? Isso realmente acontece? Sim, nós não estamos falando das variações daqui a bilhões de anos, né? Nós estamos falando de variações que ocorrem agora. Essas variações são muito pequenas, são da ordem de centésimos milésimos do raio do Sol. Mas elas ocorrem, há uma oscilação, né, constante. É possível estimar o ciclo de vida do Sol e saber se já está num ciclo descendente? Quer dizer, usando no popular aqui, o Sol já está começando a ficar idoso, velhinho, já está perdendo força ou não? O Sol está em plena maturidade, digamos, ele está no meio da vida dele. Não é? O Sol é uma estrela que se formou há uns 4,5 bilhões de anos atrás e tem mais uns 5 bilhões de anos de vida pela frente. Então ele está exatamente no meio da idade dele. Ou seja, a brincadeira que se podia fazer, claro que no terreno das brincadeiras, é que até lá dá para a gente inventar algum meio de transporte para ir viver, para o ser humano viver em outra galáxia, porque realmente a gradativa, que vai acontecer daqui a bilhões de anos, a gradativa, digamos assim, perda de força, de energia do Sol, inviabilizará o que hoje conhecemos como planeta Terra, não é isso? Exatamente, mas isso daqui a muito tempo, né? No futuro, quando o combustível do Sol cessar, quando as reações nucleares no centro do Sol cessarem, ele realmente vai terminar a sua vida, né? Professor. E aí não será mais possível a vida na Terra, até porque um pouco antes do final ele se transforma numa gigante vermelha e o nosso planeta vai virar um monte de cinza, né? Uhum. Professor, o que a gente pode dizer sobre a influência magnética do Sol sobre a Terra, inclusive interferindo nas telecomunicações, nas frequências eletromagnéticas? Sim. O Sol tem um ciclo magnético de 11 anos, né? A cada 11 anos ele passa por um pico de atividade magnética e depois ele passa por uma atividade muito, muito pequena, né, durante um tempo. Esse ciclo de atividade magnética, quando está no seu máximo, ele pode produzir muitas explosões no Sol de plasma que vem em direção à Terra. Algumas dessas explosões podem vir em direção à Terra, carregadas de campo magnético, e podem trazer problemas, né? Principalmente para os satélites que estão fora do campo magnético da Terra, portanto não estão protegidos, né?
Então, podem trazer defeitos eletrônicos, mas quando isso é muito poderoso, ele pode penetrar o campo magnético da Terra e causar problemas no solo, como já ocorreu, por exemplo, no Canadá, no final do século XX, houve um transformador no norte do Canadá que foi torrado por uma dessas ondas enviadas pelo Sol e deixou várias pessoas, alguns milhões de pessoas sem luz durante uma noite inteira. Então essas coisas podem realmente ocorrer. Professor, qual é a expectativa que os cientistas têm em relação a aperfeiçoamento das tecnologias, observação do Sol? Ou seja, que esperanças, o que ainda não foi descoberto e o que o senhor acredita que com as novas tecnologias poderá ser descoberto sobre esse fascinante tema que é o Sol? Sim, muita coisa ainda precisa ser descoberta. O homem não conhece direito ainda exatamente como é o comportamento do Sol, principalmente em relação à atividade magnética, né? De como ela é exatamente gerada, né? Isso não se conhece exatamente bem. E uma grande dúvida que existe é como pode a coroa do Sol ser mais quente do que a fotosfera, né? E isso é uma pergunta muito intrigante que tem hoje em dia. E para resolver isso, a NASA está mandando, o ano que vem, vai lançar um foguete que vai orbitar muito próximo do Sol para investigar todas essas questões. O que eu sempre ouvi dizer é que essa órbita em torno do Sol seria de grande risco, não só para as pessoas, para os astronautas, mas para equipamentos, por causa não apenas do calor, mas dos raios, né? Principalmente da radiação. A radiação eletromagnética que vem do Sol, não é? É prejudicial realmente aos astronautas que estão em órbita. Então, é necessário estudar melhor como essas coisas se comportam, como essas coisas são geradas, para que possamos proteger astronautas, por exemplo, que vão a Marte no futuro, que vão passar muitos meses no espaço. É necessário se conhecer melhor para que haja uma proteção dessas futuras missões. Esse pessoal que tem teorias conspiratórias de que a viagem do homem à Lua em 1969 teria sido uma invenção hollywoodiana, teria sido uma montagem e tal. Uma das teorias, dos aspectos dos caras que têm essas teorias conspiratórias é de que não havia naquela época roupas, equipamentos e tal para dar conta dessa energia solar num espaço, no vácuo, nessa trajetória da Terra até a Lua, de que não haveria equipamentos e condições e tal. Isso é um argumento furado, professor? Não, até que o argumento não é assim tão furado. Realmente, os astronautas foram com muito risco para a Lua, né? A missão para a Lua naquela época foi uma missão muito arriscada. A tecnologia naquele tempo, para você ter uma ideia, o computador de bordo da nave era menos poderoso que uma calculadora de bolsa que a gente tem hoje. Um celular desses que a gente tem tem muito mais tecnologia, muito mais memória do que tinha o computador de bordo da nave. Então, eu costumo dizer que eles foram mais corajosos do que os portugueses que se lançaram ao mar, né, para a descoberta do novo continente. Apesar de eles terem rádio, estarem em contato constante, mas a coragem deles foi muito grande mesmo, né? É isso. Professor, muito obrigado. E o ouvinte que tiver curiosidade de acompanhar o que está sendo estudado em relação ao Sol, pode encontrar no site do ON, do Observatório Nacional. É só procurar no site de busca que vai encontrar. Professor Sérgio Boscardin, muito obrigado pela gentileza, muito obrigado pelo conteúdo aqui numa rádio educativa. É um conteúdo tão relevante, tão importante. Então, um grande abraço para o senhor, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço a sua oportunidade de falar sobre o nosso trabalho. É um grande prazer falar com vocês.
Esse é o professor Sérgio Boscardin, aqui no quadro, que traz, através de uma parceria com o Observatório Nacional, traz o conhecimento científico até você. Ciência no rádio. Fenômenos no ar.